Bacana, boa tarde de novo, pessoal. Muito legal estar aqui participando desse grande evento aí, muita novidade que o Magalu está trazendo, enfim, dividindo aí tudo que a gente vem desenvolvendo. Falar de LGPD acho que é um tema curioso e é um tema bastante também complexo para a gente falar numa agenda rápida aqui, mas acho que eu e a Cláudia estamos aqui para passar algumas principais ideias aí para todo mundo que vem enfrentando esse desafio de adequação com uma lei nova também, né? Vamos passar rapidinho o primeiro slide aqui, acho que só para dar uma percepção para todo mundo de que as leis de privacidade aí ao redor do mundo já existem, são maduras em diversos países, né? Não é uma exclusividade, talvez seja um assunto novo aqui tratado no Brasil, mas não é exclusivo e, enfim, nem talvez a mais madura das regulamentações. Acho que a gente se espelhou numa regulamentação muito madura que é a europeia, a GDPR aí, num ambiente que a população já tem uma cultura de privacidade um pouco mais madura também, um pouco mais desenvolvida, a regulamentação também já vem sendo tratada aí há diversos anos, né, desde a Diretiva 95, depois passou a ser a GDPR, tem outras setoriais mais específicas ali, como a e-privacy, etc. A gente tem diversos outros países aí que também tem esse aspecto muito maduro, Estados Unidos, Canadá, e outros países aí já apresentam uma regulamentação. Inclusive na América do Sul a gente tem aí também Argentina e México, acho que como os principais países que já tem uma regulamentação muito similar à nossa aqui desenvolvida. Vamos para o próximo slide, olhando um pouquinho aqui, só para também equalizar com todo mundo, né? O que é a LGPD, né? A lei, ela traz aí alguns princípios, alguns balizadores para o tratamento de dados pessoais. Então, acho que a primeira mensagem aqui que fica é de encarar a lei não como algo que restringe a qualquer dessas atividades, que restringe a gente de ter contato ou processamento de dados pessoais, mas sim de utilizar os princípios, as bases que a lei traz ali para direcionar em como a gente vai fazer isso. E a lei fala ali de dados que possam identificar, o conceito de dados pessoais, dados que possam identificar direto ou indiretamente uma pessoa. E ali a gente tem alguns exemplos aí, os mais simples, que identificam diretamente o Miran, a Cláudia, qualquer um de nós aqui como nome, CPF, ou enfim, um conjunto, né, uma combinação desses dados. Outros que, até no nosso meio aqui de tecnologia, podem identificar indiretamente. Um endereço físico de um dispositivo móvel ali, um MAC address, um endereço IP, enfim, outros aí que no meio digital a gente encontra de diversas formas. A lei não trata só de processamento de dados pessoais aí em ambiente digital, né? Tudo que é processamento de dados aí em formatos físicos, em papel, etc., também está incluído. Acho que o princípio todo é como eu interajo com esses dados e como eu trato eles. Falando rapidinho, é uma lei que foi aprovada em 2018, então a gente já tem aí, contando com todo o período que foi a discussão para desenvolvimento da lei, aí a gente já tem aproximadamente 4 anos até a entrada em vigor dela, uma lei aprovada em 2018, que entrou em vigor no ano passado, no finalzinho do ano, embora muita gente tivesse expectativa de que ela fosse, que a vigência fosse postergada ainda, e que teve agora, nesse último mês de agosto, no início de agosto, entrada em vigor das sanções que são previstas especificamente no LGPD. Algumas empresas aí acho que tiveram algumas notificações, alguns incidentes e foram eventualmente penalizadas aí por descumprimento, com referência na lei, mas muito as autuações baseadas em outras leis que vigoram, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, etc., mas as sanções específicas da LGPD entram em vigor agora a partir de agosto. E a gente tem uma expectativa que daqui por diante ainda venham aí complementos dessa lei, outros direcionamentos a serem elaborados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui, que vai ser um órgão regulador nesse aspecto, até para ajudar a gente a compreender com um pouco mais de detalhe o que é esperado, enfim, e como tratar determinados tipos de cenários aí que envolvam dados pessoais. Podemos ir para o próximo slide. Acho que aqui, pessoal, ficar a ideia é comentar aí, quando eu falei dos princípios que norteiam aí o tratamento de dados pessoais, destacar alguns, né, que estão presentes na lei. Acho que o primeiro deles aí é a questão da finalidade. A lei fala sobre tratar dados com uma finalidade específica. Então, eu tenho que adequar todos os meus processos da companhia que envolvam aí desde coleta, armazenamento, compartilhamento com terceiros ou outros, enfim, outras ações de dados pessoais,
com uma finalidade específica. Se eu tenho a finalidade de ofertar e entregar um produto, um serviço para o meu cliente, eu tenho que adequar meus processos todos de coleta de dados, aí, de tratamento específicos para aquela finalidade. A gente fala de transparência, acho que o exemplo mais prático aqui para a gente falar de transparência aí com vistas à LGPD são as políticas de privacidade, são os documentos aí que a gente vê nos sites que descrevem quais dados são coletados, para quais finalidades são tratadas, com quem eventualmente a empresa pode compartilhar, etc. Enfim, tudo ali são mecanismos, todos esses textos são mecanismos ali de dar transparência para o titular do que são feitos com os dados pessoais. A lei fala muito sobre isso, sobre um dos principais respaldos para o tratamento de dados pessoais ser baseado nesse princípio da transparência, da informação clara para o titular de dado, para o seu cliente. A gente vai falar também bastante da questão de adequação e de necessidade, então tratar só os dados que são estritamente necessários ali para a finalidade, para o alcance do meu objetivo, e isso vai muito de encontro aí com algumas práticas que a gente via no passado de solicitar uma infinidade de dados ali, um formulário que a gente preenchia com 20, 30, 40 campos ali de informação, e apenas 10 deles eram de fato necessários ali para a minha prestação de serviço, para a minha interação com o cliente final. Aqueles outros dados nem sempre eram necessários ou utilizados, ficavam armazenados ali para um tratamento posterior ou para uma outra finalidade distinta. Aqui com a LGPD, a gente passa a ter um cenário em que a gente de fato tem que mudar esse mindset, essa nossa visão e reduzir o escopo de dados ali que a gente solicita dos titulares. A questão de segurança e prevenção, acho que segurança aí de dados, de informação, principalmente no ambiente tecnológico, aí já é algo discutido há um prazo maior, aí, há mais tempo. A Cláudia vai trazer alguns insights aqui muito legais também para a gente comentar, mas está também como um dos pilares aí dentro da LGPD para que a gente, de fato, trate os dados com segurança. Livre acesso e qualidade dos dados são direitos ali que a lei prevê também, falando sobre o direito do titular manter esses dados aí exatos ou atualizados nas nossas plataformas, e enfim, o nosso papel aqui é prover meios para que eles façam isso de forma simplificada e a qualquer momento. Os dados não poderem ser utilizados de forma discriminatória, específico também, em especial aqueles que são caracterizados lá na LGPD como dados sensíveis, que estão relacionados ali à origem étnica, racial, preferência sexual, preferência política, etc. Uma categoria especial ali que exige uns cuidados adicionais, e a questão de responsabilização e prestação de contas também. Assim como todas as outras leis, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem expectativa de que as empresas consigam comprovar os esforços que elas fazem para adequação à lei, para, enfim, para todo o seu negócio aderente aos requisitos da lei, numa eventual fiscalização, enfim, na necessidade de serem questionados. Acho que um outro ponto que é importante comentar, aqui está no próximo slide, é a questão de atendimento aos direitos dos titulares, né? A lei traz aí uma seção específica falando de informações que devem ser disponibilizadas, ou enfim, de ações que devem ser tomadas também, mediante requisição dos titulares. E a gente vai aí desde, acho que a mais comentada aí, ou praticada atualmente, da exclusão, né, dos dados. Quero que, enfim, determinada empresa não tenha mais posse dos meus dados, não trate meus dados. Tenho alterações de preferência aí dos meios de comunicação, né, o famoso opt-in. Se eu recebo comunicações por e-mail, por qualquer outro canal, enfim, eu consegui alterar isso também. Tenho o direito de requisitar que uma empresa me fale quais dados ela possui e para que finalidades ela trata, enfim, com quem ela compartilha, dá todo esse panorama de como os dados são tratados e armazenados por aquela empresa. Portabilidade, acho que é um assunto que está previsto na lei, acho que o paralelo que a gente tem aqui em memória é sempre com relação a linhas de celulares, aí, quando vier a lei, mas a gente ainda aguarda também, acho que um dos tópicos que a gente aguarda que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, comente um pouco melhor o que é esperado, regulamente todo esse processo para que a gente possa executar. E a questão aí de correção e revogação de consentimento. Consentimento é uma das bases, né, legais previstas no LGPD, uma das justificativas pela qual a gente
pode tratar dados de titulares, que pressupõe uma autorização expressa, né, um tiquezinho lá, eu concordo que trate meus dados pessoais para determinada finalidade, dentre outras que são previstas na lei lá e que não exigem essa autorização expressa, e para aqueles tratamentos em que eu solicitei uma autorização específica do titular para tratar os dados deles, ele pode ir lá e falar, não quero mais a partir de agora, revogar esse consentimento, e eu interromper aqueles processos específicos. E a partir daí, enfim, se desdobram outras ações. E acho que a pergunta que todo mundo tem na cabeça aqui é o que eu preciso fazer, né, para me adequar, qual que são os passos aí para que eu consiga caminhar nessa jornada e ter meus processos aderentes, né? Acho que simplificando um pouco num programa que exige bastante energia, aí, existe bastante dedicação, a gente tenta resumir aqui em 5 principais blocos, né? O primeiro é mapear detalhadamente, conhecer de forma muito detalhada, específica, todos os processos da sua empresa que tratam aí dados pessoais, né? Desde o momento em que eu solicito esses dados para um titular, seja no formulário eletrônico, seja no formulário físico sendo preenchido, enfim, os diversos formatos, até todos os outros processos internos, sistemas que eu utilizo para processar essa informação, com quem eu compartilho, etc. Assegurar que esses dados solicitados aí são aderentes, são específicos, ali como eu comentei, para aquele processo, não estou solicitando dados além dele, além do que é estritamente necessário, e buscar o enquadramento lá, essas justificativas previstas na lei, lá o enquadramento nas bases legais, como a gente comenta aqui, para ter o respaldo de que eles estão sendo tratados aí em conformidade com a lei. Avaliar a necessidade de comunicação, então, comentei um pouquinho da política de privacidade, acho que diversas dessas ações aí podem ser descritas ali, respaldadas pelos mecanismos de transparência, informar adequadamente no titular ali, de todos esses processamentos que eu utilizo, que eu faço com os dados dele, em algum lugar que ele consiga consultar e ter ciência prévia, né, até no momento que ele está fornecendo os dados, já ter ciência de tudo que pode acontecer com os dados que ele está compartilhando. Estabelecer processos de gestão, acho que a conformidade aqui com o LGPD não é um projeto que a gente tem um sprint rápido ali, entrega, e aquilo está solucionado, né? Ele vai ser um modelo de governança aí que deve permear a nossa jornada daqui para frente, vai ser constante para todas as iniciativas, a gente deve ter processos aí que avaliem os impactos à privacidade de dados para novas iniciativas, quando for revisitar alguma coisa também, enfim, reavaliar se eu tenho uma alteração de um parceiro, se eu tenho alteração de um fluxo de dados, se eu estou solicitando um dado adicional e qual dele qual eu estou solicitando, se eu preciso ter alguma alteração. Vou precisar olhar um pouco aí na eventual ocorrência do incidente, ter um procedimento para resposta. Então, todos esses são processos de governança que devem ser estruturados aí para que a gente consiga sobreviver após uma primeira etapa de adequação aí a todos os requisitos da lei. E também, acho que não menos relevante, talvez um dos mais aqui, garantir que existem controles de segurança em todos os sistemas ou mesmo nos processos em que a gente trata esses dados, né? A gente já tratava com especial carinho dados pessoais aí como uma das principais informações, como uma das mais valiosas do nosso negócio, e acho que agora com todos esses requisitos, toda essa carga de cuidados que a LGPD traz também sobre esse processo, ele se torna um pouco mais importante, né, Cláudia? Miranda. E já que a gente começou a falar de segurança, como você bem comentou, é um tema super relevante, e então vamos passar para o próximo slide, né? Vamos entender melhor aonde que a segurança está inserida dentro da lei. A gente pode ver que um dos princípios é o princípio da segurança. Então, quando a gente vai colocar uma lupa nesse princípio, a gente consegue enxergar que a lei ela diz que a empresa ela tem que trazer métodos para garantir que existam medidas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, né? Então, a gente consegue ver aqui que o principal escopo da segurança dentro da LGPD é proteger os dados contra acessos indevidos. A gente tem acompanhado aí diversos casos de vazamentos, incidentes que afetam as empresas não só financeiramente, mas o risco reputacional também é bastante alto. Então, a gente vai trazer aqui algumas estatísticas que vão... Pode passar para o próximo slide? Isso. A gente vai trazer aqui um pouco do que acarreta nessa falta
de gestão de acesso. Então, a gente vê aqui que a origem das ameaças, 70% tem a origem externa, né? E 30%, que é um dado bastante relevante, tem origem interna, ou seja, são colaboradores de dentro das empresas que, por algum motivo, e a gente pode ver aqui no terceiro item que, por erro ou falha humana, por uso indevido dos acessos que são concedidos, acabam acarretando nessas ameaças, nessa concretização desses riscos aí de vazamentos, né? Quando a gente fala de golpes cibernéticos, a gente vê que quase 70% dos golpes, eles ocorreram depois de roubos de credenciais, depois de ataques via phishing. Phishing são aqueles e-mails que a gente recebe com aquelas ofertas imperdíveis, com uma herança inesperada, e de repente com algum bônus, algum prêmio ali que a gente não esperava, e que para conseguir resgatar esse prêmio, a gente só precisa clicar no link e cadastrar ali algumas informações pessoais. Então, são e-mails que têm o intuito mesmo de roubar os nossos dados. Passando para o próximo. Quando a gente fala, então, de como adequar, como a gente consegue se adequar à LGPD e garantir a segurança, a gente sabe que é um caminho árduo, né? Quando a gente fala, inclusive, de gestão de acessos, que é uma das ações mais importantes a serem feitas para garantir que os acessos indevidos não sejam que os acessos não sejam acessados de forma indevida, a gente tem aqui alguns números que ilustram o quão crítico de fato, esse item. Então, a gente vê que mais da metade das empresas que relataram uma violação de dados, relataram que, de fato, todo mundo da empresa possui acesso a todos os dados. Então, não existe nenhum tipo de segregação, não existe nenhum tipo de cuidado em relação a quais são os privilégios e acessos necessários para cada função, para cada colaborador da empresa. Ainda sobre a ótica de colaboradores, né, 62% das empresas também alegaram que fornecem aos usuários, aos funcionários, mais dados do que eles precisam. Ou seja, então, por mais que ninguém tenha acesso a tudo, essas pessoas ainda têm mais acessos do que aquelas funções que elas precisam exercer ali no dia a dia. Quando a gente olha sob a ótica de consumidores, a gente vê que mais de metade dos consumidores utilizam a mesma senha para várias contas. E, obviamente, é muito mais fácil a gente usar a mesma senha, visto que hoje a gente tem cadastros em diversos sites, em diversas plataformas, porém, o ônus disso é que, se uma dessas senhas é vazada, a possibilidade de um hacker utilizar essa conta para conseguir hackear as demais plataformas é muito mais fácil, né? E um dado mais alarmante que a gente tem é que mais de 70% dos consumidores ainda alegam desconhecer a LGPD. Tá? E como a gente consegue enfrentar os desafios? Então, a gente tem aqui no próximo slide alguns itens bastante relevantes para que a gente consiga apoiar aí nesse caminho. Investir em programas de conscientização e treinamento. A gente sabe que tem uma frase muito clichê dentro de segurança, dentro de TI, na verdade, que o fator humano é o elo mais fraco da cadeia. Então, nada mais justo do que fortalecer esse elo, munindo de treinamentos, munindo de informações para que as nossas barreiras ali estejam mais protegidas. Priorizar processos antes de tecnologias. Não adianta a gente comprar a tecnologia mais cara, sendo que a gente ainda tem processos que deixam falhas, processos que não estejam tão bem estruturados para a realidade das empresas. Princípio do privilégio mínimo. A gente acabou de ver ali nas estatísticas que muitas empresas concedem mais acessos do que deveriam para os funcionários. Então, a gente sempre tem que trabalhar com privilégios mínimos necessários para que a pessoa consiga exercer o seu papel no dia a dia. Isso não significa cortar acessos necessários, mas sim garantir que a pessoa tenha o acesso correto durante o tempo correto. Implementar método de autenticação forte. A gente já viu que somente um usuário e senha hoje já não é mais tão efetivo para garantir que você tenha o acesso correto a qualquer tipo de sistema. A gente precisa garantir que, além de um usuário e de uma senha, exista algum outro meio para que a gente consiga autenticar a identidade daquele usuário. Isso pode se dar por meio de SMS, códigos enviados via SMS, tokens, algum tipo de identificação biométrica, algo que, combinado com a senha, a gente consiga elevar ainda mais a certeza de que aquele usuário é quem ele realmente diz ser. Passando para o próximo slide,
a gente tem aqui boas notícias. Então, diante de todo esse cenário, a gente pode ver que as empresas estão se movendo. 2020 foi caracterizado por um ano de pandemia, foi caracterizado por um ano atípico, muita gente tendo que trabalhar de casa, então a gente viu que houve um aumento dos usuários com duplo fator de autenticação, usuários que passam por programas de segurança, né, um aumento também no apoio a programas de conscientização, tá? Então, por fim, né, e aí indo para o próximo slide, a gente pode ver que as sanções previstas, elas são muito além de simplesmente multas, né, pode passar para o próximo. Então, a gente tem aqui um outro dado alarmante que, de acordo com uma pesquisa realizada no primeiro semestre desse ano, né, mais de 70% das empresas ainda não se adequaram. E a gente consegue ver que, dentre as sanções, existem não só as multas, mas também bloqueios de tratamentos, enfim. Então, são impactos muito fortes para que uma empresa, enfim, que ela, de repente, não esteja adequada, tenha que pagar por esse preço. A gente chegou aqui no final do nosso tempo, mas, enfim, eu acho que o último recado que eu gostaria de dar, assim, conforme o Miran também já comentou, a gente tem que encarar a LGPD como uma oportunidade, né, como algo positivo para demonstrar para os nossos clientes que nós somos transparentes, que tratamos os dados de forma adequada. Miran, não sei se você tem algum outro recado. Acho que é isso, pessoal. Acho que a gente tentou trazer aqui de forma muito rápida aí um panorama da LGPD, é um assunto que acho que a gente poderia gastar muito mais tempo falando, mas tem muita novidade vindo por aí ainda nessa tarde aqui com a gente, e, enfim, acho que enxergando como uma oportunidade, como um valor, a gente enfrenta esse desafio também de uma forma bastante positiva e com resultados ótimos para todo mundo. Obrigada, pessoal.